Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, estamos iniciando mais uma vez o Memórias Médicas Piauiense. Esse programa que é levado ao ar pela FM Universitária 96.7, toda terça-feira às 10h30 da manhã e também o reprise às 22 horas. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, pelo Spotify e no YouTube também, onde podemos fazer visita a qualquer momento. Ao longo desse período, temos recebido importantes médicos piauienses que, através da sua história, colaboram para criar a historiografia da medicina no nosso estado. E hoje temos a honra de receber uma das mais importantes infectologistas da nossa cidade, a professora doutora Amparo Salmito, com uma história lindíssima pela medicina do Piauí. Muito bom dia, espero que esteja à vontade. É um prazer enorme recebê-la aqui conosco nesse Memórias Médicas Piauiense. Eu gostaria que a senhora iniciasse contando as origens. A família tem origem na Serra da Ibiapaba, não é isso? Exato. Mas a senhora já nasceu em Teresina. Nascemos em Teresina. Era uma família grande, pelo que eu sei. Família grande, muitos filhos, né? Uhum. Como eram as famílias de antigamente? Hoje todo mundo só quer um filho, dois, né? Mas antigamente eram muitos filhos, né? Então, eu sou a filha mais velha desse grupo todo, né? Minha mãe teve mais filhos, mas como era difícil antigamente, ela só criou mesmo, chegando à idade adulta, 11 filhos. 11 filhos. E teve mais algum médico? Diretamente não, mas hoje, né, na minha descendência, eu, por exemplo, tenho 2 filhos que são médicos. Uhum. E tenho Um deles foi 9 sobrinhos que são médicos também, de radiologistas que moram em São Paulo, infectologistas, intensivistas no Ceará. Tenho vários sobrinhos espalhados. Brasil afora. Nesse Brasil grande. E aí fez medicina em Teresina? Foi aqui? Não, no meu tempo não tinha faculdade aqui, né? Okay. Então eu fui para Recife, fiz medicina na Universidade Federal de Pernambuco. Uhum. Depois, quando eu cheguei de Pernambuco formada, eu fui trabalhar em Piripiri, né? Trabalhei 1 ano lá em Piripiri. Depois fui convidada por Dr. Disseu, através do Ministério da Saúde, para ir para São Paulo, para o Instituto Emílio Rivas, fazer a grande número de casos da epidemia de meningite, com a mortalidade alta, para treinar. E lá em São Paulo, no Emílio Rivas, eu fiz especialização e depois voltei para trabalhar aqui. Quando voltei, estava o Natan Portela hoje, né? Antigamente chamava Hospital de Doença Infecto-Contagiosa, sempre dava um medo para as pessoas. E aí que hoje, a partir do ano de 2000, se transformou no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, do qual tive a honra e o prazer de ser diretora 3 vezes, né? E nosso diretor, nosso chefe, nosso pioneiro e líder foi o Dr. Natan Portela, né? Nós todos tínhamos uma amizade muito grande com ele, todos nós, porque ele era um homem à frente do tempo dele. Ele, naquele tempo, quando construiu o hospital, já disse que teria que ter áreas para pesquisa, e aí entra a doutora Maria Zé Leal, grande pesquisadora, que trabalhou com a gente muito tempo, né? E entraram, junto comigo, entrou o doutor Fernando Corrêa Lima, tinha chegado do Rio também, já para defender a tese dele de mestrado em doenças de Chagas. E esses foram os primeiros. E outro foi o doutor Sebastião S. de Carvalho, doutor Natan era o diretor principal, doutor S. de Carvalho era o diretor clínico, e doutor Reginaldo Soares do Rio. Né? Esses 2 últimos aí estão vivos e vivendo e saudáveis. Eles estão... um era diretor técnico, doutor Écio, e o diretor administrativo, doutor Reginaldo Soares do Rio. Essa era a primeira equipe que estabeleceu dentro do hospital, foi. Porque o Natan, esse instituto, o hospital estava construído pelo doutor Alberto Silva, certo? E esse hospital, ele não estava funcionando, estava construído, mas não estava funcionando. Esse hospital foi um pedido de doutor Natan Portela para o governador
Alberto Silva, né? Então, ele conseguiu, porque, não sei se você lembra, mas eles eram de partidos diferentes, não se davam com Alberto Silva, né, os Portela. Mas ele fez, e o doutor Natan gostava de dizer o seguinte, que foi num governo de oposição que foi criado aquele Instituto de Doenças Tropicais e Pesquisa, né? Porque quando o doutor Alberto Silva, parece que eles não eram do mesmo partido, então ele entregou ao hospital, ele disse, tá aí, Natan, você indica todas as pessoas que precisam, você indica, você escolhe do diretor, isso, monte a equipe, até talvez em fase da grande pandemia de meningocócica, né? O governador fez isso, o Alberto Silva fez isso, o doutor Natan vivia dizendo para ele se espelhar. Quando a gente pedia as coisas, ele dizia, olha, a gente tem um instituto de pesquisa no governo de oposição. Mas, doutora Amparo, o que fez você entrar no mundo médico? Houve alguém que lhe inspirou? Ou essa coisa da medicina aconteceu na sua vida naturalmente? Teve alguma inspiração? Sempre a população via ainda, de certa forma, e eu espero que não perca, essa visão de que o médico é aquela pessoa boa, o médico vai tirar os seus males, vai dar resposta às suas ansiedades, entendeu? Então aquilo era muito presente na gente. A minha família era composta de pessoas que trabalhavam no comércio e trabalhavam na agricultura, né? Então, a motivação foi essa. A motivação também foi a grande miséria que existia naquele tempo, né? Por exemplo, em 1950, houve uma grande seca no Ceará e veio, e outros estados também, veio muita gente, ficaram numa área ali perto da estação do trem, entendeu? Então, via aquele monte de gente muito doente, muito desnutrido. Então, aquilo motivava para a gente ter uma resposta, dar uma resposta àquela situação de crueldade que existia, uma mortalidade muito alta, né? Então, isso faz com que a gente queira mudar as coisas. E no seu tempo em Recife, como estudante de medicina, não conviveu com o doutor Fernando Figueira, porque era um pediatra bem conhecido. Chegou a trabalhar com ele alguma vez? Chegamos a trabalhar com ele porque no 6º ano tinha um programa que ele estendeu lá em Recife. A cidade médica era tanto que ele pensou em reduzir um pouco toda a nossa formação, dando uma formação de residência no 6º ano. Certo. Então, no 6º ano, eu não fiz aquelas cadeiras todas. Nós, um grupo, não foi só eu, foi um grupo de 10, que era um estudo experimental do Dr. Fernando Figueira, e a gente fez, esses 10 estudantes foram fazer a residência em pediatria no Instituto de Medicina Infantil de Pernambuco, né? Que se torna a sua primeira, digamos assim, especialidade. Especialidade, foi. A médica pediatra. Que eu não cheguei a concluir por essa situação. Uma pandemia grande, o Ministério manda gente para São Paulo, depois outras doenças graves apareceram também. Existia na época a poliomielite, que era uma calamidade, que por volta de 75 foi que a gente conseguiu, né? Com a vacina. A vacinação, né? Quer dizer, nessa época já era... a gente vê que a meningite e a epidemia de meningite foi a isca para pegar essa médica que estava indo para a pediatria para se tornar infectologista. Não é verdade? Exatamente. E aí a gente começa a vivenciar os anos do Dr. Valdir Arcoverde como ministro da Saúde, em que começa a ter as vacinas. Começa a ter as vacinas, né? E a gente precisava motivar as pessoas, porque as vacinas não eram hoje tão modernas, são boas, né? Às vezes era feita com aquelas pistolas e tudo, e as pessoas tinham medo também, né? Então, hoje ainda elas têm medo, porque tem gente que não quer vacinar contra a Covid. E a gente está fazendo uma campanha extra, além da campanha da dengue, porque o Covid aumentou um pouquinho agora, não com a gravidade de antes, mas aumentaram os casos de Covid, e a gente teve uma baixa da cobertura vacinal do Covid, porque o Covid a gente tem que fazer todo ano a vacina, né? Então a vacina baixou e começaram a aparecer os casos, e agora a gente está diante de uma situação de extrema gravidade, até com os papéis aí, que é a questão da dengue, porque o ano passado a dengue foi uma tragédia. Foi uma tragédia, né? Se falou pouco, a imprensa não falou muito. Mas foi uma tragédia, tinha algumas situações que, né, era para
vamos dizer assim, não assustar muito a população, mas tiveram muitos casos, não só aqui, muitos casos no sul do estado. A secretaria me pediu e eu fui com os técnicos da secretaria nessa vazão, parece que abriram assim, um monte de dengue grave no sul do estado. Sim. E a gente foi fazer uma investigação, meu Deus, por que esse dengue? Será alguma cepa? Porque o povo do sul do Piauí, ele se cuida mais em Brasília do que ali corrente, aquela parte mais sul, mas em corrente, mais ali, eles caminham para Brasília. Eu digo, será que é uma cepa mais grave que chegou, que veio de Brasília para cá? Será uma intoxicação por metal pesado, alguma coisa? A gente foi investigar e não encontrou nada, mas o fato é que eram muitos casos muito graves. E houve, ano passado, não em Teresina, né? Porque os casos, inclusive, esses graves que levaram à morte, não era caso de Teresina, mas termina sendo de Teresina porque vem tudo para cá, né? Aí por isso que às vezes a estatística atrapalha. Por quê? Porque são casos que vêm para cá e morrem aqui, mas não são casos que adoeceram aqui. Eles adoeceram em outro lugar, né? Não estou dizendo que aqui não adoece mais, não. Adoece mais também, né? Mas tem essa situação que a gente tem que ver, porque a gente enlouquece. De certo modo, essas doenças tropicais, elas sofreram um baque, digamos assim, com a chegada da campanha de vacinação, né? Foi. Poliomielite, uma série de... Baixou a mortalidade, poliomielite, quando ela se instalava, ela ou matava, ou a pessoa ficava com lesão. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, era comum a gente ver pessoas, né, com paralisia, ou de um membro, ou dos dois membros inferiores, as pernas, de braço, alguma coisa. A gente via muito. Hoje você não vê mais. Porque foi a vacina. É como os casos de sarampo. Como o sarampo também, que a cada 2 anos, o sarampo matava um monte de gente. Hoje, somos considerados área livre de sarampo. Pode voltar? Pode voltar. Porque tem gente nesse mundo todinho que nunca vacinou. Então, se chegar alguém do exterior espalhar aqui o vírus, nós vacinados não vai acontecer nada, mas quem não vacinou pode adoecer. E até morrer de sarampo, né? Por isso que tem um calendário de vacinação atualizado. A doutora Amparo foi, então, para o Emílio Ribas, onde vai nascer a infectologista, e aí você volta a morar em Teresina, começa a trabalhar com saúde pública. Começamos a trabalhar lá no Natan Portela, aí passei a ser professora também da disciplina de doenças infecciosas parasitárias, que funcionava lá no Natan Portela, né? Doutor Natan era também o chefe da disciplina, né? E ficou com a gente até mais ou menos a década de 90, doutor Natan, e a gente ficou lá. Eu, doutor Fernando Correia Lima, doutor Aécio, doutor Reginaldo, éramos os professores. Depois entrou gente nova, né? E seus estudos, eles avançaram? Você chegou a fazer mestrado, doutorado? A gente fez o mestrado na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fez o doutorado no Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Então, concluiu em que ano? O mestrado eu concluí na década de 80, em 84, e o doutorado em 93. Foi um dos primeiros professores a ter doutorado, porque nessa época tinha pouca gente com doutorado. Tinha pouca gente com mestrado, doutorado. Quando eu fiz o doutorado, que o Fernando também estava fazendo na UFRJ, fazendo lá, mas os trabalhos aqui, né? Aí a gente incentivou muito a questão que às vezes fica com pena da gente não ter coisas boas. Não, antes da residência, era um estágio em que os estudantes do 5º e 6º ano, eles ficavam um ano com a gente, e a Secretaria de Saúde, na época, remunerava esses estudantes. Eles podiam fazer qualquer coisa, mas nesse estágio, eles eram plantonista nosso e era remunerado, né? Aí, em seguida, a gente instalou a residência médica, lá no Natan Portela, e que, por dificuldades financeiras, que não cabe aqui discutir, deixaram fechar a residência há mais ou menos 10, 15 anos atrás. E que eu estou na batalha, por isso que quando eu conversei com você, eu disse, estou na batalha de ajudar, porque sempre fiquei pedindo para a residência voltar. E como foi agora que, né, o Estado vai fazer uma colaboração grande, né, a infectologia, e mais, acho que a anestesia, a neurologia, vai pela FACIME, a gente vai ter novamente de volta as residências. Agora, eu acho que se você puder,
você advogue uma residência para a área de pediatria. A gente tem falta de pediatras. Esse termo, doenças tropicais, quer dizer, o próprio Instituto de Doenças Tropicais, depois do falecimento do Dr. Natan, se tornou Instituto de Doenças... Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, né? Mas a expressão doenças tropicais, ela terminou sendo transformada em infectologia, né? Isso aconteceu até nas sociedades médicas. Isso aí foi, em parte, comandado pelo pessoal de São Paulo, que começou a ter muito HIV, muito AIDS e tudo, né? E as infecções oportunistas que esse paciente apresenta. Então, a gente começou a ter um cuidado maior com a infectologia, né? Então, mas hoje ainda temos as duas sociedades. Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que eu acho que o presidente atual é até o Dr. Carlos Henrique. E a Sociedade de Infectologia, que é um colega lá de São Paulo. Então, nós temos as duas sociedades. Todas são boas sociedades, fazem grandes projetos, né? Estão sempre assessorando aí o governo em todas essas dificuldades. Mas o profissional especialista dentro da medicina, ele termina frequentando as duas coisas, né? Termina fazendo as duas doenças. E a infectologia, ela se torna um termo mais usado hoje em dia, né? Porque a gente começou a estudar mais a questão dos fungos. Até a década de 70, por exemplo, tem um fungo que a gente chama coccidioide, que ele existia nos Estados Unidos e não aqui. Quando ele apareceu aqui na década de 90, os pacientes eram tratados como se fosse tuberculose. E nada de melhorar com o tratamento para tuberculose, que é ótimo. E aí foi quando a gente pegou esse material, mandou para o Instituto Oswaldo Cruz, e aí foi descrito que essa família não tinha tuberculose, ela tinha coccidioide micose, que é uma micose terrível, que mata, né? E que dá alteração cerebral, alteração pulmonar. E esse é um estudo que ainda hoje rende frutos. Porque essa semana mesmo a gente recebeu uma proposta. Eu estou aposentada, mas ando atrás das coisas, né? Então, para a gente participar, junto com um grupo de São Paulo, junto até com a Universidade do Texas, sobre o comportamento dessa doença, que essa doença nos Estados Unidos, ela é um problema sério aqui, mas que precisa ser melhor estudado, né? Os casos vêm de todo lugar, mas com frequência mais do sul do estado. A gente percebe claramente, quer dizer, nós estávamos numa fase boa, com controle de muitas doenças, as campanhas de vacinações foram eficazes, a AIDS já tinha um certo controle, já tinha avançado o tratamento, aí chega uma pandemia como a de Covid, né? E a senhora acha que é preciso um amadurecimento para, assim, tipo, a sociedade se preparar melhor para eventuais pandemias? Porque a desordem se estabelece, né? É dificílimo, porque foi formado o comitê, eu sou do comitê, né? A gente não acabou mais com o comitê, porque a gente tem o quê? Uma coisa séria e grave, que é a OMS, o Ministério da Saúde vem, como é que se diz, divulgando há muito tempo, que é a história da gripe aviária. É uma gripe de aves, de galinhas, e que dá uma sintomatologia respiratória pulmonar, né? Mas que ela é letal. Ela tem uma mortalidade, para você ter uma ideia, a mortalidade aqui no Brasil, aqui no Piauí, do Covid-19, foi 1,8%. Essa doença, essa gripe que está sendo aguardada, ela tem uma letalidade nos países de alto padrão de 50% a 70%. Então, existe hoje um movimento internacional, porque quando o Covid-19 estourou, né, a gente já sabia que era uma coisa muito grave, porque a gente recebia aqueles documentários que vinham da China, e o que mais me impressionou foi eles construírem, num prazo de um mês, um hospital com 1000 leitos. Eu disse, meu Deus, você está dando esse mundo de coisa lá, de caso, isso é uma coisa... Sério? Na época também a gente teve, era a prefeitura do doutor Firmino, ele nos deu toda a condição de trabalho, tá certo?
trabalhava com a gente todas as vezes, inclusive quando a gente visitava o cemitério, porque que o povo queria que os mortos fossem velados, porque é a tradição que mais a gente faz. Isso não podia acontecer. Ok. Não podia levar flor de plástico para não juntar água, essas coisas tudinho. E esse comitê fazia, além das normas, né? Além das fiscalizações, tá, né? Tinha que ter esse chamado lockdown, que é esse afastamento, né? E muitas vezes o comércio precisa de trabalhar, precisa de dinheiro, mas tinha que fechar, tinha algumas coisas, então foi uma luta. E por 2 vezes a Folha de São Paulo deu um 10 para nós, deu para Teresina. Por 2 coisas. Por quê? Porque Teresina, na época, já tinha 100% da atenção básica, que é o PSF, coberto. Exatamente. Isso ajudou. Havia, sabe quanto? 28 unidades de saúde que só atendia suspeito doente de Covid-19. Entendeu? O resto atendia outras coisas. Então, a gente com isso conseguiu muita coisa, tá certo? E também esse lockdown que a gente fez aqui era muito severo, né? Um dia jogaram pedra, tacaram a casa do Dr. Firmino, não sei quem foi, mas aconteceu por conta de uma revolta em termos dessa proibição da comercialização. Mas não se fazia isso, se morria. Né? Exatamente. Então, cada pandemia vem tem a sua característica. E tem sua característica Exato, própria. Mas todas elas estabelecem um clima de caos. Pois é. Porque, né, quando você está diante de uma doença que você não conhece as causas, então começa a sair aquelas fake news, né? Sai as histórias, os comentários. Né? Coisas, né? Que e atinge a todos. A Globo, a TV Globo, por exemplo, colocou uma atriz falando de um chá, né? Quer dizer, e esse chá empaca como se fosse a cura da doença. Então, é um momento muito nevrálgico. Tratamento de todo jeito. De todo jeito, né? Então, até a conduta correta aparece muita coisa, né? Inusitada. Hoje a gente tem esse serviço que foi criado para cidades que têm mais de 500 mil habitantes, é obrigado a ter, né? É um serviço que você tem um grupo de pessoas, no caso aqui é um grupo de infectologistas, a gente tem 4 infectologistas e 4 enfermeiros e mais uma pessoa da área técnica para avaliação dos resultados, trabalhando dia e noite, porque se houver qualquer coisa, a qualquer hora, liga, aí essa criatura vai lá, né? É o Centro de Emergências em Saúde Pública. Perfeito. E nós vamos enfrentar isso no futuro. Dizem que as pandemias elas podem estar presentes. Então, acho que a infectologia ainda é uma área da medicina que tem de avançar, principalmente no controle dessas pandemias. Pois é. Um mundo globalizado, rapidamente alguém que tem uma infecção, vamos dizer, na África está expondo, todo mundo está em risco. Pois é. Isso tudo a gente tem que aprender e como lidar com esse gerenciamento, né? Como lidar, porque, né, é muita gente trabalhando, é muito... Temos que comprar medicamentos, temos que comprar todo um material hospitalar, ambulatorial, exames a fazer, a realizar, né? Então, é uma pandemia, é uma coisa difícil. Eu atravessei... Algumas, né? A meningite também foi 10 pandemias, 10 né? pandemias. Pois é. Sarampo, né? Às vezes o grande público tem ciência que houve uma pandemia de Covid, mas houveram várias outras. Teve uma pandemia de cólera. De cólera, lembra? Na década de 90, que a Organização Mundial de Saúde pegou o grupo do Piauí para a gente ir para o Peru para ajudar os peruanos. Olha aí. E lá a gente fez um trabalho muito bom, porque a gente não só atendia os doentes, como a gente organizou o serviço. Isso que você está falando. O serviço tem que ser organizado, para a gente saber onde que vão atender, o que vão receber, o que é que vai acontecer. Né? Essa estratégia de preparar na eventual pandemia, ela tem que ser preservada e levada para outras gerações. Né? Isso para não contar nas doenças crônicas que estão aí há milhões de anos, porque a hanseníase, eu não sou dermatologista, mas é uma coisa tão séria ainda hoje, que a descrição dela é de 8, 10
século antes de Cristo, ela já existia, e até agora a gente não tem uma vacina. Não tem nada para controlar. Tá tuberculose é um problema também, mas a gente tem vacina, né? Mas tem dia que a gente não tem, e o que a gente luta mais é a questão ainda do preconceito em relação a essa doença, né? Doutor Manuel de Abreu criou a Breografia. A senhora lembra da Breografia? Eu tirei muita biografia, até porque quando a gente ia para a escola, tinha que ter a biografia. Exatamente. Você considera aquele exame importante? Foi importantíssimo na época. Hoje a gente até a gente deixou de usar, porque começou depois da radiografia, né? Não sei bem a história, mas foi assim. Hoje você tem a tomografia. E aí facilita mais. E até para a Covid mesmo, a tomografia foi muito útil. Né? Pois é. Com ela a gente teve o diagnóstico mais preciso, mais próximo desse momento, né? A gente vê claramente que as doenças tropicais, ou doenças ligadas à infectologia, elas abrangem o mundo inteiro. Com a globalização, é mais importante esse conhecimento. Dentro dessa perspectiva, você acha que isso tem sido debatido na formação médica ainda hoje? Eu acho que na formação médica precisaria, vamos dizer assim, falando vulgarmente, abrir a cabeça das criaturas. Sim. Porque antes de eu me aposentar, eu me aposentei da Federal, aí o governador Monsanto me chamou com um grupo de pessoas, acho que você estava também, para a gente criar a faculdade de medicina daqui, tá certo? E aí eu fiquei na FACIME, né? Fui também a primeira professora de infectologia lá, fui. Então Kelsen, depois saíram, o Eugênio, depois saiu muita gente. E por fim ficou, por último, só eu. Aí eu tive que sair porque eu estava acumulando, né? Estava acumulando uma aposentadoria da Universidade Federal e o emprego do Estado. Isso não podia ser, não é? Então, eu tive que sair, mas durante o tempo que eu fui professora, os 4 anos de pandemia, eu não deixei nenhuma turma sem trabalhar. Olha, se eu trabalho lá, estou fazendo por que eu não posso pegar turma, tá? Aí, fiz todos os 4 anos com todos os alunos, ninguém teve prejuízo, tá certo? Mas isso numa tentativa de falar isso que eu vou ter feito. Procurar esclarecer para as pessoas que precisa ter essa visão. Você vê que o Covid-19 teve até quase que uma guerra, uma dissonância entre Estados Unidos e China, porque foi um vírus que foi criado. Não foi um vírus. Aquilo ali, ele vai sofrendo as alterações, está lá provado, entendeu? Então, a gente tem que ter essa visão, né? Que numa situação dessa, você vê aqui, morre aqui um, morre enterro. É uma situação terrível. Extraordinário. Estamos aqui diante da doutora Amparo Salmito. Todo médico, todo profissional e a cidade inteira tem realmente uma devoção enorme à sua pessoa em razão de toda essa história de vida dentro da medicina, de colaborar para as seguranças das pessoas no que concerne a essas doenças, principalmente as doenças ligadas à pandemia e infectologia. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, mas para encerrar, o que a senhora poderia dizer para os jovens médicos quando eles estão começando a medicina nessa perspectiva de futuro? Deixe uma mensagem para eles. Tá, eu vou dizer a coisa mais banal, porque eu sempre trabalhei no setor público, então minha experiência é do setor público. E vejo e fico zangada às vezes quando o colega está lá trabalhando, ou falta, ou chega atrasado. Que você vê o calvário que é essas criaturas. Pega um ônibus, pega um carro, aí quando chega aqui, às vezes não está regulado, às vezes demora e tal. Outro dia fui acusada de ter lá 2 regulações. Chegou lá as pessoas da Secretaria de Saúde, que o número de calazar estava muito alto, o Ministério reclamou. Aí aqui tem 2 regulações. Uma oficial e a regulação da doutora Amparo. Eu não vou deixar.
alguém, principalmente um idoso, sem tentar uma internação, sem tentar um diagnóstico. Isso eu tenho que fazer. Então, eu acho que o médico é bom ganhar dinheiro, é bom ganhar dinheiro. Hoje a gente nem ganha tanto dinheiro assim, né? Exato. Mas tem que ter esse lado humano. Né? Eu acho que uma residência, como vocês estão programando na FACIM, é uma coisa ótima. Eu fiquei muito triste quando o hospital lá fechou a residência, contra a minha vontade, uma confusão teve, e a vontade da maioria dos médicos, mas tem que voltar à residência, porque é isso que o pessoal precisa, de um bom médico na ponta, né? Lá na fundação, todo mês eu faço, junto com o pessoal, sou eu, Kelso, Marcelo, muita gente, o Alfredo, Norma, tudo, a gente faz uma live sobre essas doenças. Promovendo educação e saúde. Exato. Muitíssimo obrigado, doutor Amparo. Mais uma vez, encerramos nosso programa hoje. Contamos com sua audiência, acompanhar todo esse processo da criação dessa historiografia médica piauiense. Muitíssimo obrigado a você que nos assiste. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.